Mais ou menos uma entre 8 mulheres desenvolvem câncer de mama. É mais ou menos por aí mesmo a estatística, Tereza? Porque a gente agora está vivendo, o brasileiro está vivendo mais. 73 anos a média, né? Então, todo mundo fala que o homem vai ter o câncer de próstata e a mulher pode ter também o câncer de mama. Então, acho que é por causa da idade. É determinante isso? Vai ter? Não, pode ter. Pode ter, tá? Porque a idade vai... Conforme você vai envelhecendo, você vai perdendo a imunidade e podem estar aparecendo doenças. Pode acontecer, tá? E lembrar sempre que em cada 100 mulheres, um homem pode ter câncer de mama. Também, né? Também. Cada 100 mulheres. Eu já atendi 3 pacientes masculinos. Pacientes masculinos. Legal. Por isso, eu acho que assim, em vez de a gente se preocupar tanto com estatística, né, a gente tem que se preocupar com o que fazer para evitar ou para dificultar que a doença se instale. Então, é sempre se preocupar com qualidade de vida, vamos ver, fazer a prevenção, fazer os exames periódicos, né, deixar o preconceito de lado, principalmente os homens, né, que tem aquele lado machista ainda de achar que imagina, não vou e coisa e tal, vou fazer só o exame de sangue. O médico sabe o que ele está pedindo. Você está falando do PA, então, né? Sim. Não, PA e o de qualquer mama tipo também, de, qualquer em tipo qualquer de tipo de doença. tratamento. O homem, ele acha que ele faz o PA, já está resolvido. Isso, né? então. O PA nem sempre identifica o câncer de próstata. PSA. Sim, e cada exame tem um papel. De repente, não é a função daquele para aquilo que o médico precisa. Então, é sempre inteligente que, quando a gente fala em prevenção, não é ir ao médico só quando percebe que está tendo alguma coisa esquisita. Você tem que ir exatamente para não vir a ter. Né? Então, como o caso daquela moça. Eu tinha 2... De repente, tem muita gente que tem calcificação na mama e que sabe disso. E é exatamente por isso que todo ano faz os exames e faz a comparação para ver se aquilo está evoluindo, se está estacionado. Porque se o médico perceber, olha, evoluiu e não era para acontecer isso. Ele já vai entrar com alguma medicação, ele vai sugerir alguma coisa. E a qualidade de vida, né? Que hoje fala-se muito, mas ainda tem muita gente que não dá a devida importância. E eu não uso o termo envelhecer, né? Porque eu acho que a gente está vivendo muito mais. Então, eu falo os mais vividos. Quanto mais a gente vive, é natural, né? Quanto mais tempo, né? Exato. Quanto mais você usa uma coisa, mais você desgasta aquela coisa. Claro. E a gente é a mesma coisa. Nós não somos zero bala, porque é natural. E a gente não é eterno aqui, Agora, tem conserto, né? Você não pode esperar a coisa despencar toda para procurar ajuda. Claro. Então, a prevenção é sempre evitando excessos, exagero, bebida, fumo, uma vida sedentária, né? Ou ao contrário, aquela mania também maluca de exercitar demais sem um acompanhamento médico, que a gente vê aí tanta gente também tendo problemas cardíacos em função disso. Então, isso é que é o inteligente, ao invés de ficar chamando doença, né? Nadir, você ia falar do grupo, né? O que vocês fazem no grupo exatamente, assim? Vocês fazem ginástica, saem para passear? O que é que vocês aprontam? Sim, nós faz de manhã, né, das 8 às 9h30. Nós tem palestra com a doutora Solange. Tá. Daí a gente conversa. Lá no postão. Isso, no postão. E depois das 9h30 às 10h30 a gente tem a ginástica, a fisioterapia junto com o Cadu. Cadu, quem que é Cadu? É o Carlos Eduardo. O seu filho. Aí ele faz os exercícios. O grupo todo faz, quem estiver lá. Quem estiver lá. E também nós fazemos nossas viagens também. Eu trouxe umas fotos, o Vinícius trouxe. O Vinícius já tem fotos desde a primeira reunião com fraternização do grupo. Então vamos mostrar aí para... Aí viagens, almoços. Porque o grupo é muito festeiro, né? É muito festeiro, porque imagine se toda semana você se reúne com umas pessoas para falar de câncer. Fica né? Aí é na Chácara Antonieta, que o pessoal, a Cecília cede a chácara pra gente faz vários almoços, já fizemos vários almoços lá. Aí é a hora do almoço, fazer exercício. Pode, e a família vai nas viagens, na maioria das viagens as famílias vão. E é sempre aberto, esse almoço também, quando a gente faz. Aí uma confraternização à noite, uma churrascaria.
Porque à noite fica mais difícil para o pessoal sair. Aí é uma pizzaria também, uma confraternização. A gente está sempre inventando coisas. Às vezes pega o pessoal, vamos fazer o café da manhã lá tem no foto parque. também aí. Aí a gente vai lá. Aí foi numa palestra em Cordeirópolis, que a Solange juntou os grupos todos. Nós fomos numa palestra muito boa. Aí foi em Barra Bonita, no barco. Almoçamos. Que legal! Fizemos um passeio super legal. Delícia. Aí é o café da manhã na Ípica. Tem várias do café da manhã aí. Aí faz o café da manhã, dá uma caminhadazinha e tal. Aí é em Maeda. Aí em Maeda, Maeda fica onde? Itu. Pertinho? Itu. Lugar lindíssimo, gostoso pra muito passear. gostoso. Aí também é lá, né? Maeda. Também é Maeda. E a gente faz exercícios, fizeram passeios, aí é no barco para Barra Bonita. A gente faz passeio. Né? Abrir as comportas. Sim, maravilhoso, eu preciso fazer esse passeio ainda, faz tempo. Tem o Pedro, que é um vereador lá de Piracicaba, que eu acabei prometendo para ele que eu ia fazer isso, nunca fui, né? Eu prometo aqui, como eu sou mentirosa, eu prometo e depois não faço, não vou. Da Olambra eu não tenho foto. Nós somos também, foi um dos primeiros, né? De Olambra, aí são os dois, o Cadu e o Júnior, e a Solange, na hora que a gente entrega a lembrancinha de fim de ano para ele. Tem várias. 11 anos, Solange já tem. Vocês não tem Orkut, não? Porque essas fotos colocadas também. Eu tenho, ela coloca, eu coloco. Orkut qual que é? Solange Dantas. Solange Dantas. Tereza Borelli, @terra.com. Não, Orkut. Tereza Borelli. Procura Tereza Borelli. Procura Tereza Borelli. Tereza de Jesus Cipriano. E Solange Dantas. Aí vocês vão ver lá fotos, sabe? Que, homem, eu tenho quase 5.000 fotos no Café 1. Daqui a pouco eu vou ter que fazer Café 2, né? É muita foto que tem lá, né? Então, tem gente na linha que você falou ou não? Ah, não, eu pensei que tinha dito que tinha na linha. Tem agora? Então tá bom, vamos lá. Alô? Alô? Pois não, quem é? Meu nome é Márcia, eu sou aqui da Vila Cláudia. Márcia da Vila Cláudia. Isso. Tá bom, linda. Seja bem-vinda, viu, querida? Muito obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro. Eu tenho uma filha de 13 anos. Ela nasceu com hemangioma. Quando ela nasceu era bem roxinho, depois acabou ficando bem vermelho e tal. E hoje com 13 anos clareou muito, bastante até. E eu gostaria de saber, todo mundo fala assim que pode ser câncer, aí que tá. A gente fica até com medo no sentido assim, por exemplo, porque a gente vem acompanhando, leva no dermatologista direitinho. Então dá medo de futuramente acontecer e tá dando um câncer, porque é um tipo de um cisto, não é? Não. Márcia, antes da Tereza te responder, deixa eu falar uma coisa a você. Pois não. Que é muito sério isso. Isso é bíblico, hein? Tá lá escrito na Bíblia. Não sei se textualmente com essas palavras que eu vou te dizer. Perfeito. Nós atraímos aquilo que tememos. Aquilo que eu temo, eu faço. Aquilo que eu temo não fazer, eu faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Então não pense dessa forma. Não. Né? Não vai se transformar em nada, muito pelo contrário, eu acho que melhorou, né? Porque ela falou que clareou. Mas é uma coisa altinha, sabe? Ela é bem, fofinho, no rosto, inclusive. Sempre foi assim, no rosto? Sempre foi altinho, mas clareou bastante. E o dermatologista falou o quê? Diz, todos o que eu passei, porque eu passei por vários, e eles disseram que realmente que ia clarear. E que futuramente poderia fazer até algumas aplicações de laser, justamente, mas por enquanto não. Mas deu uma clareada e a gente está dando tempo ao tempo até ela crescer totalmente. Claro, e vai dar tudo certo, né? Não tem porquê. Olha, o hemangioma, você já consultou um vascular? Sim. Já, né? Sim. Então, hemangioma, o que é? São as veias que, pulsando muito sangue, ele incha. Eu estou falando porque o meu filho teve uma angioma na perna esquerda, ainda continua, ele já fez a cirurgia e é só questão de tempo para poder. E conforme você pode perceber que ele vai ficar mais escuro, na hora que ela tiver um movimento maior no rosto,
É no rosto dela? Isso. Então, a hora que ela fizer um movimento maior, que esse sangue começar a circular mais rápido, aí ele muda de cor, ele vai ficar mais vermelho. Mas isso não é um câncer. Tá? Nem Isso vai daí ser. nem vai ser, não é. O hemangioma não passa para câncer. Tá? Fique Muito tranquila, obrigada. de nada. Que legal. Bom, gente, você estava fazendo uma recomendação e quando a pessoa for fazer um exame de mama, não pode ter desodorante. Desodorante, talco, perfume. Ela um banho tomado, simplesmente. Tá. Se tiver prótese de silicone, comentar com o técnico, Tá. porque aí ele vai fazer de uma outra forma o exame. Porque pode, não se preocupe ter prótese de silicone que não provoca câncer. Tá. Ela tem que ser trocada a cada 15 anos, né? Mas pode fazer, mas só que ele vai fazer de uma forma diferente a mamografia. Certo. Então, eles têm que ser avisados que você está com uma prótese de silicone. Tá? E eu vou falar um pouco do Papa Nicolau, que Claro, faz tem que parte fazer, de tudo. lógico, Então, para a mulher, para fazer esse exame super simples, que é o único que é preventivo para um câncer, ela ir sem relação sexual durante 3 dias anteriores, fazer 10 dias antes de descer a menstruação ou 10 dias depois da menstruação e não fazer duchinha, banho de duchinha, nem passar creme vaginal. Nada. Nada. E é um exame simples que pode ser feito em qualquer posto de saúde, as enfermeiras... Isso. E às vezes quando você vai... E salva vidas, né? Você tem convênio e faz... a médico, o próprio o ginecologista já faz. faz, né? Já retira o material, já manda para biópsia. Para exame, que biópsia? Para exame, é. Biópsia é só se houver. É. Então tá, Nadir, e você, linda, quer mandar abraço para alguém? Quer falar alguma coisa, algum recado? O pessoal do O grupo grupo que todo está tá lá assistindo, acompanhando, estão tá? Eu assistindo. vou mandar um abraço para minhas amigas, né? Que é do grupo que participa conosco. E também pro meu filho e meu marido, né? Estão lá assistindo também? É, Como é que chama o Na maridão? minha casa, João Carlos, João Carlos e o filho. Rafael. João Carlos e Rafael, beijo pra vocês. E o maridão e o Francisco, Luciane e Tiago. O Francisco, Luciane e Thiago. Ela falou assim, que você, viu, Francisco, deve estar tirando barato da cara dela aqui, porque... falou que deve estar rindo muito. Eu amei vocês duas. Eu acho que você, especialmente, Tereza, tá no lugar certo. É missão de vida que Deus te deu, né? E que Deus te abençoe muito por isso, que você leve esse otimismo para muitas outras mulheres, que eu sei vão aparecer. A gente está falando aqui brincando, porque é dessa forma que a gente tem que encarar o câncer, porque se você previne e você, mesmo tendo câncer, mesmo tendo que fazer uma mastectomia, quer dizer, a retirada da sua mama, você viu aqui através da Nadir que isso pode ser recomposto, quer dizer, não é o fim da vida, não termina a sua vida. A família precisa estar junto, apoiar, porque é nessa hora que você vê como a família é importante, o amor que une, né? Uma família é importante nesse momento. E claro, eu acho que a gente tem que agradecer especialmente a Solange, porque se não fosse você, né, Solange, nada disso existiria, né? Que missão linda que Deus te deu, né? Que Deus te abençoe grandemente por isso. Eu sei que você é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa otimista, é uma pessoa que tem fé. E eu oro a Deus que te abençoe e te dê muita saúde para você continuar à frente desses grupos e levando tanta esperança como você leva de amor, não aos grupos que você comanda, viu? Eu agradeço das suas palavras carinhosas, mas é exatamente ao contrário, né? Eu acho que eu é que tenho que agradecer a Deus as oportunidades, porque a gente está sempre aprendendo e tendo oportunidade de fazer o bem. Eu acho que isso é obrigação de todos nós, né? Que recebemos tantas bênçãos, tantas graças, e é o mínimo que a gente tem que fazer, é estender a mão para quem está próximo, porque é dando que se recebe, né? Então, eu acho que isso é uma troca. E isso é muito importante. Então, eu quero convidar as pessoas que passam ou passaram pelo problema, porque a gente brinca muito com elas. Ah, porque o que eu tenho? Não, você não teve. Você não tem, você teve, né? Então, a importância de estar com o emocional legal, acompanhar, ser orientado, que como a gente disse, os grupos a gente não vai ficar falando do problema. A gente lê artigos pertinentes, a gente fala do problema quando chega uma pessoa nova, orienta, cobra o tratamento delas para que façam realmente, mas a gente trabalha principalmente o mais importante, que é vida, né? É o sentido de vida, é a pessoa acreditar que ela está passando uma dificuldade, mas que ela é privilegiada em relação a muitas outras, porque ela tem acesso ao tratamento, ela tem orientação e ela vai conseguir superar. Então é isso que é fundamental, que participem, busquem ajuda
Depois tem o Cadu e o Júnior da Fisioêxito, que fazem a fisioterapia, vão lá, muitas vezes mandam que elas subam na clínica para poder utilizar a aparelhagem e tudo mais. Então, existe tratamento, só não busca quem realmente não quer. Então, que as pessoas se conscientizem e que não precisa ter o problema para participar. Vá para conhecer, para ser multiplicador, para levar informação para o seu bairro, para a sua comunidade, que só assim a gente consegue trabalhar realmente a prevenção. Legal. Dá uma reforçada então, Tereza, aí, telefone, endereço. Olha, se tiver alguma dúvida sobre como se orientar para buscar informação, pode ligar para mim 3441-1112. 3441-1112, tá aí na sua telinha. É o telefone da Tereza, né, Tereza?